Meus amigos, eu queria começar o vídeo de hoje de um jeito mais leve, mas hoje não dá, infelizmente, porque enquanto eu preparava tudo isso aqui para vocês, hoje chegou uma notícia preocupante do Canadá, em Montreal, numa região com forte presença judaica. Na verdade, um bairro de grande maioria ali, judeus que moram naquele bairro, um homem armado abriu fogo por volta do horário de meio-dia, lá no horário do Canadá. A polícia mandou todo mundo se trancar em casa e as escolas e os comércios todos foram fechados, entraram em isolamento. Até a hora que eu estou gravando esse vídeo, são 3 pessoas que perderam a vida, um policial, um civil e o próprio atirador que foi neutralizado no local. Uma segunda policial ficou ferida em estado grave e o civil que perdeu a vida tem nome e tem história, era o Michael Mizrahi, uma figura conhecida e querida da comunidade judaica de Montreal. E olha só como a tragédia é cruel, né? Pelo que a gente sabe até agora, o Michael não foi atingido pelo atirador, ele foi atingido por engano durante o confronto entre a polícia e o criminoso, né? Ou o terrorista. Um homem da comunidade que saiu de casa num dia comum e não voltou. Que a memória dele seja honrada e que o nome dele não vire só mais um número na estatística. Eu vi as imagens do momento da troca de tiros e eu vi exatamente o que aconteceu ali. A policial realmente atingiu o Michael, se assustou, provavelmente ela se assustou achando que era o terrorista se aproximando dela e ela disparou contra ele. Infelizmente, isso aconteceu. E a motivação oficial ainda não foi confirmada, mas preste atenção porque isso aqui não é boato de internet. O próprio chefe da polícia de Montreal confirmou em entrevista que a polícia está com um manifesto em mãos, preparado pelo atirador antes de agir. Então não foi surto do momento, como muita gente gosta de chamar, foi planejado, foi escrito, foi pensado. E aconteceu bem no meio de um bairro judeu, um bairro judaico, cheio de escolas e comércios judaicos, lojas e tudo mais, gente. Supermercados, um lugar bem movimentado. Eu não vou cravar aqui a motivação, porque ela ainda não foi confirmada, o manifesto não foi divulgado, mas também não vou tratar aqui como banal um homem armado com um manifesto na mão, abrindo fogo no meio de um bairro judeu. Isso não é por acaso. Mas já tem aqui uma coisa que esse episódio já mostra, seja qual for a motivação, gerou susto. Uma comunidade judaica inteira teve que se trancar com medo enquanto a polícia agia. E é justamente esse medo, esse clima, que dá peso ao que Netanyahu falou ontem à noite, para quem lembra. Porque você precisa lembrar do discurso que eu te trouxe aqui ontem, na live de ontem. Ele se virou para os judeus dos Estados Unidos e da diáspora e pediu uma coisa só: levantem-se, não tenham medo, não se encolham, porque as pessoas só vão nos respeitar se nós respeitarmos a nós mesmos. E é por isso que aquele pedido de Netanyahu não foi exagero, foi necessidade. Então, aquele pedido de Netanyahu não foi exagero, foi necessidade. Então, pesado, gente, pesado. Mas hoje nessa live eu vou organizar aqui para você um dia que foi cheio de informações também. E eu vou te mostrar o que o vice do Trump, o Vance, anunciou sobre o acordo com o Irã, e tem muita coisa ali que ele falou. Eu vou te dar aqui um resumo e eu vou te mostrar também uma mentira enorme que já apareceu nesse acordo sobre o programa de urânio do Irã. Vou te explicar o que isso significa para a segurança de Israel e vou te mostrar como Israel não está em nenhum momento baixando a guarda. Então fica comigo, direto de Israel, direto de onde tudo acontece. Mas antes de começar, lembrar aqui aos amigos de não esquecerem de deixar o seu voto aqui no iBest, gente. Olha aí, estamos chegando no dia, o dia é amanhã. Se eu mantiver ali a posição de primeiro lugar, eu já sou destacado para o top 20. Então se você não fez a votação ainda, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo, dá para você ir lá e votar e não esquecer de fazer isso ainda hoje. Vamos continuar, gente. Vamos começar aqui pelo acordo, né? Porque hoje, lá na Suíça, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, deu uma entrevista coletiva para explicar o que foi fechado e eu li cada palavra do que foi dito lá, traduzi para vocês o que importa, porque tem muita coisa que não tem nada a ver, traduzi o que é importante. O Vance disse que ontem foi um dia muito bom e que os Estados Unidos conseguiram 4 coisas. A primeira, um mecanismo para manter o Estreito de Hormuz aberto
E ele cravou que está aberto, que o preço do petróleo e do gás caiu e que milhões de barris voltaram a passar ali no Estreito de Hormuz. A segunda, um mecanismo de desconflito para o cessar-fogo na região, e aqui também escapou uma frase que entrega um pouco esse acordo inteiro. Abre aspas. Como o próprio presidente dos Estados Unidos já disse, às vezes esse cessar-fogo só significa que estão atirando um pouco menos. Fecha aspas. Ele está se referindo aqui diretamente ao Líbano, atirando um pouco menos. Repara no que o vice-presidente dos Estados Unidos admitiu de boca cheia. Nem eles acreditam que isso é a paz de verdade. É só atirar menos. E mesmo sabendo disso, eles vão vender essa meia paz como uma grande conquista. E por quê? Eu respondo, porque eles não querem paz de verdade no Líbano, gente. Eles querem silêncio. Silêncio até as eleições de meio de mandato. Lembra das eleições que vão acontecer lá em novembro? E para comprar esse silêncio, eles aceitam qualquer coisa, qualquer concessão do Irã, qualquer acordo pela metade, desde que a região pare de fazer barulho até a urna. Esse é o jogo e é por isso que nós aqui olhamos para esse acordo com os dois pés atrás. Nós aqui em Israel, gente. E eu só queria deixar uma coisa aqui também clara, antes de continuar o que o Vance falou. Vocês estão vendo aqui as imagens? Hoje eu mostrei de novo as imagens, hoje mais cedo, né, a movimentação dos aviões, que são aviões tanques americanos. Observe bem o que está acontecendo neste exato momento, que em tempo real, tá? Isso está acontecendo agora. Olha só a quantidade de aviões tanques americanos no Golfo. Tá? O que esses aviões estão fazendo aqui? Vamos olhar para isso aqui? Saiu aqui dos Emirados, aqui de Abu Dhabi, de uma base, fez aqui aquele movimento clássico de reabastecimento aéreo e agora está se direcionando para uma outra posição. Vamos aqui agora para isso aqui, a mesma coisa. Olha só a movimentação, gente. Olha só a movimentação dos 3 aviões aqui, nesse mesmo lugar. Treinamento de reabastecimento aéreo, para quê? Para quê exatamente? Só isso, tá? Eu estou sempre trazendo isso aqui porque eu acompanho muito. Olha outro aqui fazendo a mesma coisa. Outro fazendo a mesma coisa. Ou seja, 3 aqui, 3 aqui. Olha só isso aí, gente. 3 em cada lugar, tá bom? Esse aqui está se direcionando talvez para começar uma outra voltas aqui nessa região. E esse aqui deve estar voltando, né? Saiu do Catar e agora continua fazendo aqui, ó. Continua fazendo o reabastecimento aéreo. Coincidência? Eu acho que não. Isso aqui me parece mais como um treinamento. Agora, mais 2 saíram de Israel. Olha aqui. E essa direção me parece direção do Iraque, tá bom? Me parece direção do Iraque. Não estou falando que vai ter ataque agora à noite, gente. Eu estou dizendo que as operações militares americanas na região, elas continuam. Apesar de tudo que está sendo postado aí na rede sobre negociações, sobre a paz iminente, sobre tudo que vai acontecer daqui para frente, prestem muita atenção no movimento desses aviões, porque eles dizem tudo. Esses aviões não se movimentavam dessa forma antes dessa guerra. Então, vou deixar aqui para a gente continuar acompanhando enquanto a gente conversa também, gente. Olha só, vamos continuar. E aí o Vance explicou para que serve. Lembra que ele falou aqui do mecanismo, né, do desconflito? Ele explicou isso aí. A ideia na fala do Vance é que se o Hezbollah disparar contra Israel ou se Israel revidar, os dois lados conversam entre si para evitar que a coisa saia do controle. Só que essa conversa toda esbarra em um problema enorme. Israel ficou de fora da comissão que eles montaram para o Líbano. Sentaram os Estados Unidos, o Irã, o Catar, o Paquistão e o Líbano, e Israel, que é quem tem soldado no terreno, não ganhou cadeira nessa mesa. Então o Vance fala bonito em todo mundo dialogando, mas como é que se pode dialogar se justamente o país mais interessado não está na sala, né? Como é que ele vai resolver essa questão do diálogo? Porque Israel vai precisar pedir autorização para contra-atacar. Tem mais, gente. Ele deu um exemplo que vale a pena você entender. Porque mostra a lógica toda da cabeça do Vance aí, de tudo isso aí. O Vance disse assim, mais ou menos assim, imagina que um soldado mais novo do Hezbollah, sem ordem do alto comando, dispara um drone contra Israel. Claro que Israel tem que responder, mas, segundo o Vance, seria melhor se antes de revidar, Israel falasse com os outros para coordenar, em vez de deixar a coisa virar uma bola de neve. Olha essa loucura em que a gente se encontra agora, gente. Olha o que está embutido aí nesse exemplo do Vance. O Vance está dizendo que Israel pode revidar sim, mas que prefere que Israel revide conversando antes, ou seja,
ligue lá, não sei para quem exatamente, para o Irã talvez, para pedir autorização, porque ele só tem país árabe e os Estados Unidos. Ligar para alguém lá e dizer, ó, acabaram de disparar um drone, eu posso agora contra-atacar? Loucura total, né? E você já consegue sentir onde isso aqui está apertando. Isso aqui aperta, gente, no calo de Israel. Porque ninguém aqui quer pedir licença para se defender. Ninguém quer pedir licença para revidar. Um absurdo, né, gente? A terceira coisa, e o Vance disse que é o que mais animou os americanos. Olha só o que ele afirmou. Abre aspas. Os iranianos concordaram em convidar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica de volta para o país. Os inspetores são aqueles que vão nas usinas nucleares e verificam se eles não estão desenvolvendo armas nucleares ou se o urânio não enriqueceu acima do nível permitido. Isso aqui seria um marco importante, segundo o Vance, para o povo americano e o primeiro passo para encerrar de vez o programa de armas de urânio do Irã. Palavras aí do Vance, tá? Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica de volta ao Irã para fiscalizar o programa de urânio, segundo o Vance, é o começo do fim do programa de urânio iraniano. E a quarta coisa, eles montaram a estrutura para as negociações táticas ou técnicas que seguem pelas próximas semanas, com os times trabalhando na Suíça. O Vance vai voltar para os Estados Unidos e esse time vai continuar na Suíça. O Vance também usou uma imagem para explicar, abre aspas, nós lançamos uma boa fundação para um acordo final. O acordo final é a casa, nós colocamos a fundação. Ainda não construímos a casa, mas colocamos uma base sólida. Fecha aspas. Lançaram a fundação da casa, mas a casa, ele admite, ainda não existe. E aí veio a parte também sobre a tal saída dos iranianos, aquela que foi anunciada como colapso das reuniões, né, que foi anunciada pelas agências do Irã, principalmente foi divulgado pelo lado iraniano. Perguntaram para o Vance se os iranianos tinham levantado da mesa, um dos repórteres. E ele disse, abre aspas, não. Eles não atrapalharam nada. Sim, houve ameaça de sair, pelo menos nas redes sociais. Mas nós negociamos até depois de 1 da manhã, eles não saíram. O time técnico deles ainda está aqui. Fecha aspas. E ele ainda alfinetou os iranianos, contou o que os Estados Unidos teriam dito direto para eles. Abre aspas. Quando vocês fazem o que a minha geração chamaria de provocação barata, vocês não podem esperar que o presidente dos Estados Unidos não responda e não corrija o que foi dito. Então, sim, teve um pouco de ameaça, teve um pouco de choradeira, mas no fim do dia as conversas continuaram. Fecha aspas. Um pouco de choradeira, ele falou isso, gente. É assim que o vice-presidente dos Estados Unidos descreveu a bravata do Irã, a mesma bravata que as agências iranianas venderam como se fosse um rompimento histórico. No fim, foi só choradeira, segundo Vance. Lembra do colapso de ontem e que um diplomata teria dito que não foi bem assim, que eles não saíram? Pois bem. E teve um momento também que eu quero que você grave aqui. Um jornalista perguntou para o Vance se esse conflito poderia terminar até as eleições de meio de mandato. E o que o Vance respondeu? Desconversou na hora. Ele desconversou na hora, disse que por enquanto o conflito está num cessar-fogo, que a esperança é chegar num acordo final e permanente, que eles fizeram um grande progresso que todo mundo deveria comemorar. Mas aí repara bem, gente, ele não negou a ligação com a eleição, não disse que era uma pergunta sem sentido, ele somente desviou o assunto e mudou para falar sobre outra coisa. Quer dizer, não fui eu e nem um analista de ontem que inventou essa ligação entre o acordo e as eleições americanas. O próprio jornalista, os jornalistas, na cara do vice-presidente já fez a conta também, e o Irã também já fez essa conta. E todo mundo já sacou que o calendário desse acordo conversa direto com o calendário eleitoral de Trump. Isso aí está muito, mas muito na cara, gente. Deixa eu posicionar aqui de novo. Agora presta muita atenção, porque até aqui parece tudo maravilhoso, não é verdade? Hormuz aberto, petróleo está fluindo, tá? Inspetores de volta, fundação lançada, lembra dessa comissão que vai supervisionar o cessar-fogo do Líbano, foi lançada também, mas tem uma mentira no meio dessa história e ela é gigantesca, gente. Você lembra do ponto 3 do Vance? Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica voltando para o Irã, o grande marco do desarmamento, foi isso que ele falou. Pois bem, algumas horas depois, do lado iraniano, veio
a matéria que foi divulgada por lá. A agência Tasnim, para quem lembra que ela é ligada à Guarda Revolucionária do Irã, soltou uma nota dizendo o seguinte, que a entrada dos inspetores no Irã não foi confirmada pela equipe de negociação iraniana nem por nenhuma autoridade responsável do governo. E olha só a frase que eles usaram, que é melhor que isso nunca seja confirmado. Isso quer dizer, o Vance e o secretário do Tesouro americano dizem para os Estados Unidos, para o seu próprio público lá ou para o mundo, que o Irã aceitou os inspetores e o Irã, para dentro de casa, diz o contrário, diz que não aceitou e que tomara que nunca aceitem. E tem mais, segundo a agência de notícias do próprio Irã, a IRNA, o Irã não assumiu nenhum compromisso novo sobre o urânio durante as conversas e que o tema do urânio não foi nem discutido nas 18 horas de negociação de ontem. Não foi discutido. Você está entendendo o tamanho disso aí, gente? O ponto que o Vance vendeu como a maior vitória americana, o fim do programa do urânio, né? O fim do programa nuclear, segundo os próprios iranianos, nem entrou nessa primeira rodada. E a Tasnim disse uma coisa reveladora também, que é a chamada ambiguidade, ou seja, o fato de os Estados Unidos não saberem onde está o urânio enriquecido do Irã é justamente a maior proteção do regime e que deixar os inspetores entrarem e acabar com essa proteção. Por isso, eles não querem que nenhum inspetor apareça por lá. E ainda chamaram os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica de soldados da infantaria dos Estados Unidos e contaram que, na Suíça, os próprios iranianos impediram o diretor-geral da agência, o Rafael Grossi, de participar das negociações de ontem. E para fechar a confusão, o próprio Trump entrou em campo, postou que o Irã vai aceitar inspeções para garantir daqui para frente o que ele chamou de honestidade sobre o urânio iraniano. O secretário do Tesouro americano também cravou que o Irã concordou em deixar os inspetores entrarem, os dois batendo na mesma tecla, e a Tasnim, lá do lado iraniano, dizendo que tudo é mentira, gente, negando e chamando essas falas dos dois de muito prejudiciais e dizendo que a chegada dos inspetores violaria o acordo. E isso, meu amigo, só confirma o que eu venho já dizendo aqui. Para os americanos, agora tudo é válido. Qualquer anúncio, qualquer promessa, desde que empurre o acordo para frente e mantenha essa região aqui inteira calma até a eleição. Não importa se o Irã desmente no minuto seguinte, o que importa para eles é a manchete de hoje e não a verdade de amanhã. Então junta tudo. De um lado, os americanos dizem que o Irã abriu as portas para os inspetores nucleares, do outro, o Irã dizendo que não abriu nada, que nem discutiu o assunto e que barrou o chefe dos inspetores na porta, o Rafael Grossi, não deixaram ele participar dessa reunião. Alguém aqui está mentindo e para Israel, na verdade, gente, não importa quem, porque o resultado é exatamente o mesmo. O programa de arma nuclear do Irã continua no escuro e é exatamente por isso que o Netanyahu cravou ontem à noite aquela frase: com acordo ou sem acordo, enquanto ele for primeiro-ministro, o Irã não terá a bomba de urânio, ou seja, a bomba atômica. Israel não vai esperar a Agência Internacional de Energia Atômica resolver, Israel se garante sozinho, porque essa agência nunca resolveu nada de verdade. E agora deixa eu voltar aqui para o Vance também, porque tem uma parte da fala dele que para Israel é importante e é boa. Perguntaram para o Vance se os Estados Unidos querem que Israel se retire do sul do Líbano, e olha só a resposta dele. Abre aspas. Nós queremos que a segurança de Israel seja protegida e também que a soberania do Líbano seja protegida. Os israelenses foram muito claros. Eles não têm intenções territoriais sobre o sul do Líbano. A razão pela qual eles sentem que precisam estar lá é que estão preocupados com os combatentes do Hezbollah no sul do Líbano disparando contra Israel. Fecha aspas. O vice-presidente dos Estados Unidos, dessa vez, saiu em defesa da posição de Israel. Disse que Israel não quer tomar terra do Líbano, porque tem gente falando, principalmente em canais do Brasil, gente, principalmente em canais do Brasil, dizendo que Israel quer expandir território, que o objetivo de Israel é a grande Israel, né? Tomar conta do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, conquistar toda a região. Isso não é verdade, gente. Isso nunca foi verdade, tá? Olha só. Ou seja, pelo menos aí o Vance saiu na nossa defesa. Pelo menos nisso, só nisso, tá? Somente nisso, dizendo que Israel não tem ambições aí de conquistar a terra de ninguém. Que Israel só está lá por causa do Hezbollah. E segundo ele, para resolver isso vai precisar de duas coisas: coordenação com o exército do Líbano e
que o Irã segure o Hezbollah. E aí o Vance disse uma frase que confirma tudo que eu falei também aqui sobre os bastidores, abre aspas, nós estivemos em contato constante com os israelenses ontem. Esse não é um acordo que os Estados Unidos estão impondo à região. É um acordo que a região implorou para os Estados Unidos colocarem em pé. Será que alguém acredita nele? Fecha aspas. Contato constante com os israelenses, isso a gente sabe o que está acontecendo. Isso quer dizer que por fora Israel não aparece na mesa, isso aí responde ao silêncio de Netanyahu, mas por dentro, como o Vance acabou de confirmar, a conversa entre Israel e os Estados Unidos não parou. Bate exatamente com o que os analistas americanos, os analistas também daqui de Israel, vêm dizendo há muito tempo, que a linha direta entre esses dois continua sempre, tá? E teve também uma outra fala dele sobre legítima defesa, que à primeira vista parece a favor de Israel. Teve gente aí duplicando ou replicando o que ele falou como se fosse tá defendendo Israel. Não é a favor de Israel somente, mas presta atenção porque não é bem assim. Abre aspas. Israel e qualquer outra nação da região tem o direito de legítima defesa. Fecha aspas. O que você entende disso aí, gente? Israel e qualquer outra nação da região. Tá? Ele não defendeu Israel, ele diluiu Israel no meio de todo mundo, porque quando ele fala em qualquer outra nação da região, aí dentro também cabe o Líbano, a Síria, e dependendo de como você lê, cabe até mesmo o Irã. Ou seja, botar Israel e o Irã no mesmo direito de autodefesa, na mesma frase, não é defender Israel, é nivelar os dois. Ou seja, se Israel ataca o Irã para impedir um ataque iraniano, o outro lado tem o direito à autodefesa. Isso que ele está dizendo, tá? É isso que ele está dizendo aí. Colocou os países da região. Ele ainda colocou esse direito dentro do tal mecanismo de desconflito. Lembra disso? Lá do Líbano. Ou seja, na visão do Vance, Israel até pode se defender, mas dentro de uma conversa com o Líbano, com o Hezbollah e com os outros. E é justamente esse o ponto que deixa muitos em Israel muito revoltados e com razão. E teve uma última coisa na fala dele que derruba por terra a comemoração do Irã também. Lembra que o ministro iraniano saiu ontem dizendo que conseguiu o descongelamento dos ativos? Alguém lembra disso? O dinheiro de volta para o Irã? Então, Vance contou uma outra versão, né? Agora, cabe a nós aqui acreditar na versão dele ou na versão iraniana. Eu acho que a verdade está no meio disso aí. Mas olha a versão do Vance. Ele disse que houve muita informação errada sobre os ativos congelados do Irã e explicou que o genro do Trump, o Jared Kushner, montou um mecanismo com o Qatar. Olha só como funciona com o Qatar, né? Alguém confia no Qatar, gente? Eu não confio. Abre aspas. Se algum ativo iraniano congelado for liberado, esse dinheiro vai ser usado para comprar soja americana, milho americano e trigo americano em benefício do povo iraniano. Fecha aspas. Isso quer dizer que o dinheiro não vai cair na mão do regime para comprar míssil. Segundo o Vance, se for liberado, vai ser controlado pelos Estados Unidos e pelo Catar. E olha para onde esse dinheiro vai parar, onde ele vai parar, dentro do próprio Estados Unidos. Vira compra de soja, de milho, de trigo do fazendeiro americano. Ou seja, o dinheiro descongelado do Irã termina sendo gasto na economia americana. O Vance chamou isso de um clássico acordo do Trump, enche o bolso do agricultor americano e ainda alimenta o povo iraniano. Olha a diferença das duas versões, isso é gigantesca, né, gente? A diferença é enorme. Olha só, o Irã diz para o próprio povo que ganhou dinheiro, os americanos dizem que o dinheiro é controlado e vira soja. Mais uma vez, cada lado contando a sua história, gente. Só olha aqui rapidamente, temos mortadelas na live. Sejam bem-vindos, mortadelas. Vamos lá. Vamos tirar aqui o primeiro mortadela. Agora, no meio dessa novela toda, gente, né? Toda essa novela, uma telenovela de verdade, Israel já está fazendo o que sempre faz, cuidando da segurança no terreno com as próprias mãos. Saiu hoje que Israel e o Líbano vão se sentar na terça-feira, amanhã, em Washington, numa rodada que deve durar 3 dias. Lembra das negociações? Amanhã, de novo, gente, o desarmamento do Hezbollah no sul do Líbano e até mesmo a possibilidade de normalizar as relações entre os dois países é exatamente o que o Vance pediu, que o exército libanês também assuma a responsabilidade. E o recado por trás disso é simples e direto. O Hezbollah, que é o braço armado do Irã, não vai continuar de pé apontando para Israel. A única pergunta é quem vai desarmar ele. Essa é a pergunta. Ou o próprio Líbano cria coragem e faz isso dentro de casa,
ou Israel continua fazendo o serviço sozinho, como já vem fazendo. Não existe terceira opção. Nenhum outro país vai entrar e fazer esse serviço. E eu já digo aqui para vocês, de cara, isso não vai acontecer. O Hezbollah não vai entregar arma. É a mesma história da comissão que foi criada lá para a faixa de Gaza. Gente, é o mesmo padrão, é a mesma ideia por trás disso. Na faixa de Gaza, criaram uma comissão para desarmar a faixa de Gaza. Quem está por trás disso é Tony Blair. Vocês lembram disso ainda? Ele continua na faixa de Gaza tentando gerenciar e desarmar o Hamas. Não conseguiram nada até agora e nem se fala mais sobre essa comissão. A mesma coisa está sendo criada agora, só que dessa vez os parceiros não são países ocidentais, são países árabes e persa, né, que é o Irã, junto com os Estados Unidos, para tentar fazer com que o exército libanês crie coragem. Mas a gente não depende de coragem, depende de força. A metade do exército libanês é formado de xiitas, e xiitas são apoiadores, na grande maioria, do próprio Hezbollah. Então você acredita de verdade que eles vão conseguir desarmar o Hezbollah? Eu não acredito. E lembra do movimento que eu te contei também ontem, tá? Ontem eu falei de Israel entregar, está estudando, na verdade, entregar para o exército do Líbano um complexo subterrâneo do Hezbollah que o próprio exército de Israel conseguiu conquistar. Isso aqui seria a mesma lógica. Israel testa se o Líbano tem capacidade e vontade de fazer o serviço. Se tiver, ótimo. Se não tiver, Israel já sabe o que precisa fazer. A ideia é entregar isso para eles gerenciarem. Se o Hezbollah tomar isso de volta da mão deles, tirar o exército de lá, isso quer dizer que eles não conseguem cuidar de absolutamente nada. É um teste, tá? Estão estudando essa possibilidade, ainda não foi aprovada. Mas também tem um clima aqui em Israel que eu não posso esconder de você. Tem ansiedade, gente, tem muita ansiedade, tem gente preocupada com esse acordo. Saiu até mesmo uma carta aberta para o Trump, com israelenses dizendo que se sentem perdidos. E saiu também uma matéria mostrando aliados do Trump correndo para acalmar israelenses nervosos com o acordo do Irã. Gente do círculo do presidente vindo a público dizer para Israel ficar tranquilo que o Trump não abandonou ninguém. E olha só, é uma preocupação legítima. Ninguém aqui é ingênuo. O acordo que enche o caixa do Irã, que tira Israel da mesa do Líbano e que vem embrulhado numa promessa de inspetores que o próprio Irã desmente, é um acordo para olhar com os dois olhos abertos. Mas é aqui que entra a parte que me deixa também tranquilo. Israel não está sentado esperando o acordo, tá? Não está sentado esperando o acordo decidir o destino de Israel. Israel está de olho aberto em todas as frentes. E saiu hoje uma reportagem que mostra isso aqui muito bem. O chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna de Israel, o David Zini, fez um alerta em reuniões fechadas. Esse alerta aí rodou o mundo, gente. Rodou o mundo, todo mundo preocupado. Ele disse que o próximo grande atentado, o próximo 7 de outubro, pode vir pelo lado de Eilat, lá no sul, na ponta de Israel, na fronteira com a Jordânia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui é Eilat, gente. Cidade de Eilat, tá bom? Aqui, ó. Eilat está aqui, ó, tá vendo? Aqui é Eilat. Desse lado aqui já é Jordânia, ok? Tem aqui a fronteira aqui no meio, ó. Jordânia, tá bom? Isso aqui é Eilat. Vamos lá, continuando. Ou seja, existe um alerta de um novo 7 de outubro acontecendo aí. Ele mandou os times de inteligência priorizarem esse cenário, uma possível invasão por terra, pela fronteira e até pelo mar. E também tem uma outra informação que saiu agora. No exército israelense estima-se que o jet ski que tentou penetrar na área da Jordânia para Eilat, há cerca de 2 semanas e meia, provavelmente era uma embarcação não tripulada. Segundo a suspeita, trata-se de uma operação de reconhecimento destinada a testar a vigilância das forças, o tempo de resposta e a prontidão operacional na área. Olha só, parece que esse jet ski foi afundado, tá? Antes dele chegar próximo à fronteira de Israel. Porque olha como é que é complicado isso aqui, gente. Aqui é Aqaba, aqui é Jordânia, tá? Para quem não conhece Israel, e para quem conhece, aprende aí um pouquinho mais. Aqui é a fronteira de Eilat. De um lado, esse lado aqui, ó, Jordânia. Desse outro lado aqui, Israel, cidade de Eilat. Um jet ski tentou passar desse lado e foi provavelmente afundado aqui, na fronteira, tá? Ele não conseguiu chegar até o lado de Israel. Agora imagina dezenas desses jet skis entrando aqui na cidade de Eilat. Tá? Isso aqui é uma do que está sendo avaliado agora, né? Ou pela fronteira do Egito aqui, ó, nessa direção. A gente não está falando do exército do Egito, está falando aqui de terroristas invadindo, terroristas do Iêmen, principalmente do Iêmen. Gente, deixa eu afastar aqui para a gente ver de novo os aviões. Olha, os aviões continuam indo em direção ao Iraque, tá vendo aqui, ó?
Já eles vão desligar os transponders, provavelmente. Olha a quantidade de aviões tanques agora aqui, gente. É muito avião-tanque, para estar fazendo nada, né? Nada, treinando. Olha só, e esse alerta também não veio do nada. Já fazia um tempo, tá? Um tempo que o Netanyahu tinha reunido a cúpula de segurança para discutir o preparo de Israel para lutar em várias frentes ao mesmo tempo: Irã, Iêmen, Líbano e Gaza. E os serviços de inteligência, o Mossad e os outros, montaram listas de alvos em cada uma dessas frentes, porque a lição que ficou é uma só: o inimigo pode vir de qualquer lado, a qualquer hora, e Israel não pode ser pego de surpresa de novo. No caso de Eilat, a preocupação tem a ver com os Houthis, lá do Iêmen, que mesmo com os problemas internos deles, seguem procurando um jeito de atingir Israel. De míssil, a tentativa de mandar gente por terra. E eu sei que já tem gente por terra próximo a Israel, tá? Isso é fato. Fato. Eles mandaram vários em direção a Israel. Agora é importante te dar também aqui o quadro completo, para você não dormir, principalmente quem mora em Eilat, assustado. O próprio Shin Bet veio ao público dizer que não existe informação concreta de um ataque planejado, que é planejamento e estudo de ameaças, parte do trabalho, e o prefeito de Eilat também reforçou, disse que não há ameaça imediata, mas que a cidade está preparada, alerta e protegida. E lembrou que estamos em plena temporada de verão, com a cidade pronta para receber dezenas de milhares de turistas. E sabe o que isso mostra? Mostra que Israel aprendeu, de certa forma, a lição da pior forma, no 7 de outubro. Hoje, Israel não espera o tapa para reagir, Israel imagina o pior cenário e se prepara para ele antes que ele aconteça. Olha para Eilat antes de virar manchete. Essa é a nova doutrina, a mesma que o Netanyahu descreveu ontem: agir primeiro, imaginar a ameaça antes que ela bata na porta. Então deixa eu amarrar tudo isso aqui para você, gente. Tudo aqui amarrar para você. Junta as peças aí do dia. Um atentado no Canadá com a motivação ainda em aberto até o momento da gravação desse vídeo, 00:30, horário local aqui em Israel, do dia 23. Ok? Agora é dia 23 aqui já. Aqui é dia 23, fuso horário, né? Um acordo que os americanos vendem como vitória, tá? Tudo isso de acordo com o tempo de agora. A gente não sabe a motivação do cara no Canadá, a gente não sabe sobre esse acordo, além do que eu já divulguei aqui. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo no futuro e a gente já esteja vivendo aí numa paz universal. Mas, por enquanto, ainda não. Tá? O Irã desmentiu a história dos inspetores e, por baixo da mesa, uma coordenação entre Estados Unidos e Israel que segue de pé, segundo rumores, mesmo com Israel deixado de fora da mesa pública. Cenas diferentes com um pano de fundo só. E Israel, fiel ao que é, não baixa a guarda em canto nenhum, nem no Líbano, nem em Eilat, nem na promessa de inspetor que o Irã faz questão de furar. E eu quero que você guarde uma ideia ao sair daqui hoje. Repara no clima do nosso tempo. De um lado, judeus que precisam se proteger e ficar em alerta lá no Canadá, mesmo sem sabermos ainda a motivação do terrorista. Do outro, o inimigo do povo judeu mentindo na cara do mundo na mesa de negociação aqui perto. Em qualquer um dos casos, o povo judeu vive em alerta. E a resposta é sempre a mesma: não baixar a cabeça nunca. E não terceirizar a própria segurança e confiar na própria força. A história ainda está em aberto, as conversas técnicas seguem a semana inteira e eu vou aqui continuar, aqui do meu lado, aqui de Israel, traduzindo, trazendo as informações em tempo real para você, na medida do possível. E observando cada movimento, porque é num dia como o de hoje que aquela frase do Netanyahu pesa mais do que nunca. As pessoas só vão nos respeitar se nós respeitarmos a nós mesmos. E Israel respeita a si mesmo todos os dias com a própria força. Também teve alguma declaração de Netanyahu agora há pouco. Tem mortadela no pedaço? Sempre tem uma mortadela no pedaço, gente. Eles adoram aqui o canal. Eu adoro que eles participem, né? Venham mais no canal, deixe seu like também. Vocês adoram aqui o canal, eu sei disso, então deixa pelo menos o like. Se não gostou, deixa o dislike também. E dessa forma também você colabora demais com o canal. Olha só, o Netanyahu falou hoje, mais uma vez, ele disse que minha orientação e a do ministro da Defesa para as forças de defesa de Israel é clara e não mudou. Nossos combatentes no sul do Líbano têm total liberdade de ação para frustrar qualquer ameaça direta ou emergente contra eles ou contra os residentes do norte. As forças de defesa de Israel não têm nenhuma restrição a esse respeito. Obrigado pelo superchat, Marcos. Muito obrigado, canal do Evangelista. Davi, eu estava certo que Trump está dissimulando? Não sei lhe dizer de verdade, gente. Ninguém sabe
o que o futuro espera aí em relação ao Trump, tá? Pode ser que sejam as eleições, mas aí tá a questão, né? Se eles chegarem em um acordo antes das eleições, fechou o acordo, acabou, gente. O Trump não vai voltar para essa guerra. Será que ele vai enrolar esse acordo até depois das eleições? É outra história. Pode acontecer também. Né? Mas se fecharem antes, acabou. Acabou de vez. Que é um sinal de que está mudando muita coisa, tem muita coisa mudando. Lá no norte, todas as limitações de escolas e tudo mais foram canceladas. Ou seja, todo mundo voltou ao normal no norte. De verdade. Agora já pode ter aula. Ali do lado da fronteira. Já pode ter aula de novo, está tudo aberto novamente. Não tem mais a quantidade aí de pessoas. Tinha uma limitação de 500 pessoas até 1.000 pessoas. Agora já está ilimitado, enfim. Túnel de 200 metros no Líbano, fábrica de míssil. Eu falei sobre isso na live de hoje de manhã também. Quem sabe os mortadelas aprendem alguma coisa. Vão aprender devagar, vão aprendendo. Volto todos os dias. Meus amigos, essa é a live de agora. Se alguma coisa grave acontecer no Oriente Médio, eu volto a qualquer momento. Quem ainda não votou, deixa sua fezinha aqui, ó. Vote lá, ajude aqui o canal, tá? Vote no iBest ainda hoje, ainda dá tempo. É o último dia, gente. Se eu for classificado pro top 20, a gente só vai falar sobre isso de novo lá em agosto, tá bom? Então, é o último dia que eu peço para vocês votarem. Por enquanto, em agosto a gente volta de novo pedindo mais uma vez. Se eu conseguir, dessa vez, né? Se não, a gente tem mais uma semana aí de enchimento de saco até eu conseguir ser classificado para o top 20. Um abraço a todos os amigos de Israel e até a próxima live.